Como a guerra no Irã vai acabar? Neste momento, essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Ou, para ser mais preciso, é a pergunta de $100 por barril. É um momento em que o mundo precisa urgentemente de uma resposta. Em um ano, o regime iraniano pode continuar no poder, ainda mais radical e focado em obter uma ogiva nuclear. O regime pode cair em um ano, com um governo democrático eleito ou com o filho do último Shah do Irã. Até lá, o Irã pode estar sob o comando de um autocrata amigável aos Estados Unidos e a Israel, tomado por um golpe militar ousado ou administrado pelo novo Conselho da Paz de Donald Trump. Mas há outra opção pairando em segundo plano, uma perspectiva sombria que nenhum líder no Irã, nem em qualquer outro lugar, quer arriscar mencionar. Avançando o relógio em um ano, existe a possibilidade de que o Irã tenha se transformado em um Estado falido. Mesmo comparado ao regime dos ayatolás, esse é o desfecho catastrófico do Irã. Uma situação em que todos perdem, todos sofrem e o futuro lembra as guerras civis da Síria ou Líbia, distante de qualquer reconstrução. Esse é um Irã onde um regime decadente tenta controlar o máximo de território, enquanto generais da Guarda Revolucionária ou chefes da inteligência vivem como senhores da guerra. Esse é um Irã onde os curdos, os baluches, os árabes e os azeris criaram estados autônomos. Combatentes da liberdade aguerridos tentam manter o controle das cidades e vilarejos que libertam. Esse Irã é um terreno fértil para terrorismo, crime organizado, facções dissidentes e puro interesse próprio. O pior de tudo é que esse é um Irã que todos concordam ser o pior cenário possível. Mas é um Irã que quem impulsiona esse conflito hoje pode considerar um resultado aceitável. A justificativa? Vamos à pergunta óbvia. Por que alguém gostaria de transformar o Irã em um Estado falido? Afinal, esse é claramente o pior resultado em uma guerra assim. Ninguém quer transformar o Irã em outra Síria ou, pior ainda, em outro Iêmen. Os Estados Unidos da América, que lideram a ofensiva contra o Irã, abrigam mais de 300 milhões de pessoas. Aprenderam que construir nações no Oriente Médio é inútil e um Estado falido no Irã nem seria construção de nação. Na verdade, é uma das poucas opções restantes. Isso é ainda pior, o colapso do Estado iraniano traria uma enorme instabilidade em todo o Oriente Médio e Ásia Central. Provocaria crises de refugiados e pânico humanitário. Isso tornaria o território vizinho a uma das principais rotas marítimas do mundo, cronicamente imprevisível e perigoso. Vamos deixar de lado nosso papel de cidadão global e adotar uma visão fria, calculista e geoestratégica para analisar o problema de outro modo. Vamos ser instrumentais, escolher um objetivo e depois decidir o que o favorece antes de considerar danos colaterais. Israel e Estados Unidos lideram um ataque ao Irã. O que Israel busca com esse conflito? Isso significaria destruir o regime iraniano, acabar de vez com a ameaça a Israel e, de preferência, transferir o Irã para um governo civil aliado a Israel. É isso que os Estados Unidos desejam. É um pouco mais difícil dizer, principalmente porque o presidente dos Estados Unidos e outros altos funcionários parecem não conseguir chegar a uma resposta clara. No mínimo, os Estados Unidos querem encerrar o programa nuclear do Irã e forçar a rendição total do regime iraniano. Vamos simplificar os detalhes e analisar as prioridades dos Estados Unidos de forma mais ampla. Washington, em geral, está alinhado aos objetivos de Israel. Se o Irã for completamente neutralizado pelas próximas décadas, então, fantástico. Mas se o regime for substituído ou cooptado por uma alternativa que seja amigável aos Estados Unidos e a Israel, melhor ainda. Então a próxima pergunta que precisamos fazer é uma pergunta mais simples. Quais são as condições mínimas que os Estados Unidos e Israel buscam alcançar aqui? Se tivéssemos que resumir o objetivo da missão em uma frase com a qual ambas as nações concordariam, seria: o Irã não pode ser uma ameaça. Quando essa guerra terminar, o Irã não pode ameaçar o Estreito de Hormuz, o Golfo Pérsico, Israel, os Estados Unidos ou o resto do mundo. Washington, Jerusalém e seus aliados podem discutir sobre a melhor maneira de fazer isso acontecer. Mas qualquer resultado em que a ameaça do Irã tenha sido permanentemente neutralizada é fundamentalmente mais aceitável do que qualquer resultado em que isso não tenha acontecido.
Pense no que isso significa e depois lembre-se de que estamos falando sobre a possibilidade de um Estado falido iraniano. Mesmo que Donald Trump, Benjamin Netanyahu e seus assessores estejam confiantes, campanhas militares dessa escala trazem um dilema. É impossível controlar o que acontece após uma mudança de regime, principalmente se os países não quiserem dedicar imensos recursos, incluindo as vidas de seus soldados enviados ao exterior para impor um resultado. Quando os Estados Unidos pensaram em mudança de regime em 2003, não imaginavam o Iraque atual. Quando os Estados Unidos derrubaram Muammar Gaddafi na Líbia, o plano não era que a Líbia ficasse como está hoje. O mesmo vale para o Iêmen, a Síria, o Afeganistão, entre outros. No Irã, as apostas são muito mais altas que em outros países. O país tem a 17ª maior população do mundo, superando a Alemanha, França, Coreia do Sul e África do Sul. Sua economia é mais poderosa do que a do Iraque, mesmo com as sanções ocidentais, e é muitas vezes maior do que as economias do Iêmen, Líbia ou Síria. O Irã tem a 3ª maior reserva de petróleo, a 2ª de gás natural e a maior costa no estratégico Golfo Pérsico. O Irã faz fronteira terrestre com vários países e marítima com outros 6. E por quase meio século, o país tem sido governado por um regime focado em doutrinar seu povo com uma ideologia fundamentalista e abertamente anti-ocidental. O Irã tem um potencial imenso, possuindo um incrível poder econômico e geopolítico latente. Se esses recursos caírem em mãos erradas, o Irã pode se tornar uma ameaça muito maior para Israel ou Estados Unidos do que é hoje. Então, se estamos realmente assumindo essa postura fria, calculista e geoestratégica aqui, o que você faz? Quando existe uma arma realmente poderosa e você não tem certeza se vai conseguir colocar as mãos nela antes que seus inimigos a peguem, você arrisca tudo por uma grande recompensa ou destrói a arma para que ninguém mais a tenha se você não puder? Essa é a lógica que, hipoteticamente, faria Estados Unidos ou Israel empurrarem o Irã ao status de Estado falido. Talvez o Irã não se torne um lugar melhor, livre, rico ou seguro. Mas também perde a capacidade de se unir sob qualquer líder ou governo e de perseguir objetivos em qualquer direção. Se o Irã for dividido, se tornar cronicamente instável e sem direção, ou até mesmo for levado a entrar em guerra consigo mesmo, isso constituiria uma das maiores tragédias humanas do século XXI. Isso tornaria o Irã uma preocupação secundária, uma ameaça controlável, com sua miséria em grande parte contida. E nenhuma facção em conflito consegue se distrair das outras tempo suficiente para ameaçar existencialmente terceiros, fins e meios. Agora, vamos fazer uma breve pausa em nosso experimento mental e deixar um pouco de luz entrar novamente para apreciar a gravidade da situação que estamos descrevendo. Se o Irã virasse um estado falido, a catástrofe seria quase certa. Para começar, vejamos a migração. Na Guerra Civil Síria, cerca de 1/3 da população fugiu do país. Proporção parecida deixou a Líbia nas 2 guerras civis. Mesmo em um lugar como a Ucrânia, cerca de 15% das pessoas deixaram o país desde o início da invasão em grande escala da Rússia em 2022. Em números absolutos, cerca de 6 a 8 milhões deixaram a Ucrânia, número parecido saiu da Síria, e cerca de 2 milhões deixaram a Líbia. O Irã tem cerca de 92 milhões de habitantes. Se 1/3 dessa população sair, mais de 13 milhões cruzariam as fronteiras do Irã para a Turquia, Azerbaijão, Afeganistão, Iraque ou outros destinos, antes de seguir pela região. Mesmo que a proporção de refugiados se aproxime do que a Ucrânia viu. Isso seria um êxodo de cerca de 14 milhões de pessoas indo para nações instáveis, como o Iraque ou a Síria, ou para lugares como os estados do Golfo, onde simplesmente não existe infraestrutura para recebê-los ou lidar com o armamento em circulação. O Irã não é só um local onde agentes mal intencionados podem obter urânio enriquecido, mas também é ocupado por centenas de milhares de soldados e paramilitares. Essas forças de combate já são organizadas para se fragmentarem facilmente em unidades menores e autossuficientes fora da autoridade de Teherã. Isso sem contar o risco das armas do Irã serem roubadas ou adquiridas por outros grupos. Essas armas não só poderiam ser usadas contra os próprios iranianos, mas muitas delas poderiam ser usadas em ataques por toda a região.
especialmente os drones de longo alcance que já foram espalhados pelo território iraniano. Mesmo aceitando a ideia de um Irã como Estado falido, qualquer governo remanescente não conseguiria ameaçar adversários de forma coordenada. No exterior, há uma grande diferença entre esse pior cenário e a verdadeira paz. Os estados do Golfo não podem tolerar drones atingindo intermitentemente refinarias de petróleo ou atacando navios enquanto atravessam o Estreito de Hormuz. Embora haja muitos outros riscos a destacar, do risco de escassez de alimentos e água ao possível colapso da economia iraniana. Se o comércio de combustível e gás natural colapsar, destacaremos um último problema: o extremismo. Este é um país já governado por uma teocracia militante que transformou morte a Israel e morte à América em realidades básicas do cotidiano. Os linha dura dessa ideologia geralmente são os que têm mais acesso a armas, recursos, capital e comunidades civis vulneráveis. A ideologia da República Islâmica, embora dominante no Irã, está cercada por franquias do Estado Islâmico e outros grupos jihadistas insurgentes em quase todas as direções. E, por mais radicalizante que esta guerra já deva ser, levando linha dura amargurados a posições ainda mais extremas, o risco de radicalização é ainda maior. Se a guerra do Irã acabar com o colapso do Estado e não com vitória ou derrota do regime, isso já ocorreu em outras guerras civis recentes no Oriente Médio. Tantas pessoas vão às ruas como lutadores pela liberdade nos primeiros dias, mas o extremismo ideológico e a brutalidade no campo de batalha acabam produzindo unidades brutalmente eficazes. Esses lutadores pela liberdade tornam-se parte de um conflito interno longo e complexo. Em um lugar como o Irã, onde ideologias extremas são o ponto de partida, há o potencial de se tornar uma incubadora para algumas formas excepcionalmente sombrias de radicalismo. Mas países como Estados Unidos ou Israel devem não só considerar os riscos de permitir que o Irã se torne um Estado falido, mas também avaliar os possíveis benefícios para seus próprios interesses. É importante destacar que Washington e Jerusalém não buscam publicamente a criação de um Estado iraniano falido como objetivo de guerra. E nenhum líder americano ou israelense com algum senso político jamais admitiria tal coisa. Precisamos deixar claro: não afirmamos que um Estado iraniano falido seja objetivo oculto de Israel ou dos Estados Unidos. Em vez disso, estamos focando puramente nos incentivos. Trump e Netanyahu têm incentivos reais para buscar o colapso do Estado em Teherã? E se sim, então como seriam esses incentivos? Neste caso, muitos dos benefícios potenciais são geopolíticos. Para os Estados Unidos, um colapso iraniano seria um grande golpe para a China, principal rival americano nas próximas décadas. E para a Rússia, o fim do regime iraniano livra os Estados Unidos de um parceiro russo e chinês, mas torna o Iraque uma sombra instável de um país de verdade. Os Estados Unidos podem forçar Rússia e China a gastar recursos lá, enquanto lhes negam qualquer Estado iraniano que possa surgir depois. Dado o rumo que o conflito atual está tomando e o interesse dos países do Golfo em garantir que uma guerra como essa não possa acontecer novamente, os Estados Unidos também poderiam aproveitar o conflito para tentar assumir o controle da indústria de energia do Irã. Neste momento, Washington claramente quer domínio sobre o máximo de petróleo que puder obter. Basta ver a conduta recente dos Estados Unidos na Venezuela. Israel pode eliminar a ameaça de forma definitiva. Apesar de enfraquecidas, as forças proxy iranianas no Oriente Médio ainda existem. E qualquer estado sucessor do Irã provavelmente teria influência sobre o Hezbollah, os Houthis no Iêmen e outros parceiros não estatais da República Islâmica. Deixe o futuro do Irã em aberto para debate. Israel corre o risco de que qualquer novo governo use o eixo da resistência para seus próprios objetivos ou até continue a missão da República Islâmica. Mas se ninguém liderar o Irã, então ninguém poderia falar pelo Irã nas negociações com o eixo da resistência, e ninguém poderia direcionar os recursos iranianos para apoiá-los. E embora um Estado iraniano falido traga problemas para o resto do mundo, esses são problemas que poderiam trazer benefícios adicionais para Israel e os Estados Unidos. Israel está seguro contra um Irã sem controle sobre antigas forças proxy e sem acesso a mísseis balísticos ou armas de longo alcance. Os Estados Unidos têm ainda menos com o que se preocupar.
Embora grupos iranianos possam causar caos no Oriente Médio, especialmente no Golfo Pérsico, isso pode ser uma oportunidade. Os estados do Golfo receberam o maior alerta de suas vidas. Eles vão fortalecer exércitos, reforçar defesas aéreas e considerar qualquer futura versão do Irã uma ameaça. Isso significa que Israel tem a chance de aumentar sua influência como arquirrival do Irã, e os Estados Unidos têm a oportunidade de aprofundar seu papel como garantidor de segurança. E tanto Israel quanto os Estados Unidos vão poder vender armas, muitas armas. Enquanto isso, o sofrimento dentro do Irã permanece em grande parte contido, assim como aconteceu com o sofrimento na Síria ou no Iêmen. Precisamos enfatizar novamente que um Estado iraniano falido não é um objetivo conhecido dos Estados Unidos ou Israel. Devemos notar os sinais sutis de que ambos os países podem acabar aceitando essa ideia. As inteligências dos Estados Unidos e Israel atuam em coordenação ativa com grupos iranianos não estatais, como curdos no noroeste e, supostamente, baluches no sudeste. Esses aliados poderiam desafiar significativamente as forças iranianas em certas regiões, sobrecarregando o Irã e levando-o à capitulação. A cooperação armada com facções curdas ou baluches seria impensável se Estados Unidos e Israel realmente evitassem riscos de um Estado falido. Ainda falta um desfecho claro nesta guerra. Não se sabe o que faria os Estados Unidos declararem vitória e se retirarem. Israel parece focado em prolongar o conflito enquanto os Estados Unidos permitirem. Operações, além da missão original, são tão antigas quanto a guerra ao terror. E com tamanha falta de clareza sobre como seria uma missão concluída, existem duas maneiras de se chegar a um Estado falido iraniano de forma não intencional. Opção 1. Você avança de forma desastrada sem objetivos claros ou condições de término. Percebe que destruiu tudo que parecia um país, mas, ao notar, já é tarde demais. Opção 2. Estados Unidos e Israel decidem seguir lutando até eliminar toda a resistência, mas não planejam o que virá depois. Tanto Trump quanto Netanyahu governam com teorias de poder que, em princípio, sugeririam que eles considerariam aceitável um Estado falido. Netanyahu quer eliminar qualquer força que ameace Israel. Ser o premier responsável pela destruição do maior inimigo do país seria sua maior conquista. Sem contar que Síria, Líbia e outros países do Oriente Médio eram opositores de Israel antes de virarem estados falidos. E para Jerusalém, o fracasso desses estados tem se mostrado bastante útil em certos momentos. Trump, por sua vez, claramente prefere a aparência aos resultados, uma regra que ele já provou repetidas vezes, tanto em política externa quanto na política interna. Destruição pelo poderio militar americano equivale a força, segurança e uma vitória para Trump e o movimento MAGA. E se o Irã for reduzido a um estado falido, no mesmo nível, digamos, do Iêmen ou até da Somália, então o comportamento passado de Trump sugere que ele tentará permitir que esse estado falido fique em segundo plano. Trump entregou a vitória, sua vitória satisfaz o que ele percebe como os desejos dos americanos e o público direciona sua atenção para outro lugar. Por fim, para oficiais das Forças Armadas, burocratas da indústria de defesa e todos que lidarão com o Irã, por décadas, enquanto administrações políticas vão e vêm, uma versão cronicamente enfraquecida do Irã tem seus atrativos. Os estados têm um certo equilíbrio, são fáceis de infiltrar, vigiar e monitorar. Sempre há facções para manipular ou fazer parceria. Quando as coisas saem do controle, o caos geralmente surge primeiro dentro do país, antes de se espalhar pelo mundo. Se o Irã for tomado por novos líderes ambiciosos e poderosos, então a nação tem o poder econômico e militar para se tornar uma potência global séria, não importa quais sejam suas ambições. Se o Irã, em 2029, for semelhante à Síria, em 2019 governos globais mais poderosos podem monitorar a situação e focar em outros assuntos. Então, antes de seguirmos para como seria realmente um colapso para o Irã, precisamos parar um momento e destacar o lugar para onde ir. Para ainda mais informações sobre o conflito no Oriente Médio, assim como os muitos outros conflitos e pontos de tensão geopolítica que moldam o nosso mundo, 2026 parece ser um ano movimentado em várias frentes. Stock.O é o site de notícias escritas da nossa equipe, um serviço premium para assinantes e o ponto central para toda a análise aprofundada que podemos oferecer.
Nossa equipe principal trabalha com jornalistas premiados e especialistas, oferece episódios em vídeo e artigos exclusivos semanalmente. Além dos 8 episódios que lançamos gratuitamente toda semana no War Fronts e no nosso canal irmão, Home Fronts, enquanto a guerra do Irã continuar. Front Stock O dedicarão total atenção à cobertura, preenchendo lacunas e abordando questões fundamentais que não temos tempo de tratar. Na semana passada, publicamos um episódio gratuito respondendo às suas perguntas sobre o conflito. Não é necessário conta para assistir. E já se passou tempo suficiente para que haja novas evidências mostrando o que fizemos e se acertamos de novo. Isso é o Front Stock O. A assinatura custa apenas $5 por mês ou $50 por ano. Confira nosso episódio gratuito, pergunte qualquer coisa da semana passada. Obrigado a quem já é assinante. Agora, vamos voltar ao Irã e às facções. Neste momento do episódio, precisamos reforçar. Nós, da War Fronts, realmente não queremos que isso ocorra. Um Estado falido no Irã seria nada menos que uma catástrofe completa, causando sofrimento interminável a quase 100 milhões de iranianos. E qualquer um na terra próximo o suficiente e azarado para sentir o impacto do que ocorrer lá. Não queremos sugerir que Trump, Netanyahu ou seus círculos íntimos estejam decididos a isso. Mas a guerra no Irã é uma intervenção dos Estados Unidos e aliados no Oriente Médio. Se a intervenção ocorrer como os Estados Unidos esperam, será a primeira vez. Esse tipo de intervenção é o lugar onde se deve esperar o inesperado. A história moderna do Oriente Médio mostra que, infelizmente, a instabilidade costuma ser mais provável que uma vitória duradoura de qualquer lado. E isso nos leva à pergunta final. Se o Irã realmente entrasse em colapso ao final desse conflito, como isso seria? Não podemos responder a essa pergunta com precisão. Afinal, é um resultado definido pela instabilidade e imprevisibilidade. Mas podemos descrever algumas das facções que teriam chance de tomar o poder em seus próprios redutos. Pense em um mapa de controle no auge da Guerra Civil Síria, ou em um mapa que mostra a situação atual em Myanmar. Diversas facções territoriais lutam entre si, todas capazes de se defender, mas nenhuma forte o bastante para dominar as demais. Primeiro, há várias facções separatistas iranianas que provavelmente tentariam controlar certas áreas. Já mencionamos duas delas, a população curda do Irã e a população Baluchi. Os curdos são uma facção altamente organizada e motivada, com apoio aparente dos Estados Unidos, de Israel, da diáspora regional e de paramilitares que somam centenas de milhares de combatentes. Os Baluches, na região sudeste do Irã, chamada Sistão-Baluchistão, lutam há anos em uma insurgência dos dois lados da fronteira entre Irã e Paquistão. Apesar de atuarem principalmente no Paquistão nos últimos anos, os separatistas baluchis contam com amplo apoio local e poder de fogo para controlar sua terra natal. Enquanto o Estado iraniano entra em colapso no noroeste, ao sul do Kurdistão iraniano está uma região do Cuzistão, onde a maioria árabe defende o separatismo há mais de 100 anos. Por fim, o Irã possui uma grande minoria de azeres étnicos, concentrada no norte, próximo ao Mar Cáspio e em grandes cidades iranianas. Embora sejam minoria, os azeris têm poder e influência na sociedade iraniana há muito tempo, e facções azeris podem continuar leais ao regime ou a algum remanescente após um colapso? Se o regime cair, os azeris terão poder de fogo e coordenação suficientes para garantir um perímetro ao norte e proteger suas comunidades. Há grande chance de que, mesmo com o colapso da República Islâmica, ele seja incompleto. No início do conflito no Irã, relatos indicavam que líderes iranianos avaliavam planos de contingência. Nesses planos, eles recuariam para um estado reduzido, uma parte relativamente pequena do país, onde poderiam concentrar poder de fogo e soldados suficientes para manter o controle. Esse estado reduzido poderia surgir em áreas de maioria azeri, perto de cidades-chave como Teherã ou ao redor de ativos econômicos essenciais para o funcionamento do Irã. Ainda há risco de facções de senhores da guerra reivindicarem territórios próprios, facções da Guarda Revolucionária ou da inteligência iraniana que se separem em grupos dissidentes. As forças iranianas se preparam há décadas para descentralizar, comandar e realizar mini-ofensivas autossuficientes.
Com essas ordens dadas, os soldados podem optar por jurar lealdade aos comandantes diretos se o regime colapsar. Com blindados pesados, artilharia, milhares de soldados e paramilitares e regiões geográficas inteiras sob seu comando, não é difícil ver como esses senhores da guerra poderiam manter o controle. E então, há os grupos pró-democracia, pró-Ocidente, pró-Shah e outros grupos geralmente favoráveis aos Estados Unidos ou a Israel que poderiam se tornar atores importantes em um Irã colapsado. Proto-estados democráticos já surgiram em situações assim, como o governo de Rojava, dos curdos, na Síria, e o enclave separatista da Somalilândia, na Somália. Também há casos de grupos pró-democracia se fragmentarem, radicalizarem e até virarem adversários de antigos aliados. Quero dizer, veja o que aconteceu com o Exército Livre da Síria na década de 2010 como exemplo. No Irã, parece haver milhões de pessoas prontas para pegarem armas e lutar contra os ayatolás. É só ver os grandes protestos no Irã em janeiro deste ano. Mas essas forças já estão em desvantagem em poder de fogo, sendo amplamente superadas pelo regime, e também são propensas a grandes conflitos internos. Reza Pahlavi, filho do último Shah do Irã, parece ter apoio significativo no Irã. Há também o MEK, Organização dos Mujahideen do Povo do Irã, grupo exilado com longo histórico de assassinatos e atentados à bomba em todo o Irã. Eles não têm apoio popular no Irã, mas, como visto em outras guerras civis do Oriente Médio, possuem táticas e crueldade para obter resultados rápidos. E isso sem falar nas muitas formas como a oposição se manifesta em todo o Irã. Apoio externo tanto para Reza Pahlavi quanto para o MEK. Por fim, há duas outras facções a considerar: os intervencionistas e os desestabilizadores. Os intervencionistas são os países que cercam o Irã, onde líderes e governos podem querer criar zonas tampão, agir sobre antigas reivindicações ou tomar parte do Irã para si. A Turquia, por exemplo, criou uma zona tampão no norte da Síria em 2019 em circunstâncias similares. A liderança do Azerbaijão demonstrou interesse recente por partes do norte do Irã, incluindo uma grande cidade. O Paquistão poderia, em certas condições, agir contra insurgentes no lado iraniano da fronteira. Os Emirados Árabes Unidos reivindicam ilhas no Golfo Pérsico reconhecidas como iranianas. Por fim, aos desestabilizadores, como grupos jihadistas, como o Estado Islâmico Khorasan e redes de tráfico que foram recentemente expulsos da Síria e países vizinhos. Contrabandistas de armas que querem obter armamentos iranianos sem controle, entre outros. Sobre como esses grupos agiriam em um Irã pós-regime, não podemos afirmar. Esse é o ponto. Se isso acontecer, o colapso do Estado no Irã logo levará ao caos total. Com tantas facções buscando ganhos próprios, unificar o Irã será impossível. Ainda é possível evitar que o país se torne um Estado falido. Mas se os Estados Unidos e Israel vão insistir na destruição da República Islâmica, então cabe a eles descobrir o que vem depois. Ninguém quer ver décadas de construção nacional no Irã, ninguém quer ver uma guerra sem fim ou uma ocupação americana. E tudo isso por motivos muito justos. Mas Washington, Jerusalém e o mundo inteiro fariam bem em lembrar: essa situação pode ficar muito, muito pior do que isso. Obrigado por assistir.